Ao nosso podcast oficial da Lagoa em Osasco. Oficial. Eu sou a Babi. Eu sou o Erix e você está aqui conosco para um podcast muito bom. Nossa. Porque o assunto, ele é quente, ele é polêmico. Você não imaginava que nós vamos falar sobre adoração. Pois é, e sabia que adoração não é apenas música? Você sabia disso? Que se você não canta, você ainda pode adorar a Deus? Você não precisa ser um levita? Aliás, esse termo está correto, será? Não, eu acho que eu sou um levita. Mas, com essa introdução sensacional, que nós estamos aqui com dois convidados para falar a respeito do tema adoração. Afinal de contas, o que é adoração, Babi? Eu não vou responder. Eu vou perguntar. Não vou responder. Eu também nós vou estamos perguntar. aqui com ele. Ele é muito famoso. Ele é muito bonito, estiloso. Ele faz de tudo. Eu estou falando de quem? Tenório. Tenório! O Tenório, irmão. De Tenório, palmas. Todo mundo no estúdio aplaude aí o Tenório, gente, por favor. Valeu. Tá aqui, não é músico, né? Não é cantor, aliás. Não, bem longe disso. Mas é um adorador. Mas será que algum instrumento, alguma coisa? Olha, eu toquei bateria na Assembleia, mas isso... Aí a bateria te expulsou, né? Ela falou assim, não é que você não... Música não é pra mim. Não é pra você. Mas por que nós chamamos ele pra adoração? Porque exatamente a gente quer puxar esses assuntos, mas nós também trouxemos alguém envolvido com música, que é o PH, nosso líder de louvor da nossa igreja. De novo, gente, o grupo Paulo Henrique. Esse é o cara. Esse é o cara. Legal. E aí a gente queria começar falando com vocês sobre adoração. Os dois são servos da igreja, né? Trabalham bastante aqui na Lagoa em Osasco. Chamamos vocês foi de caso pensado, viu? Eles estavam achando mesmo que não tinha mais ninguém, aí a gente chamou eles. Mas não, a gente pensou em vocês por uma questão muito simples. A excelência com a qual vocês servem. E aí a gente poderia começar já falando que a adoração não é apenas música, pode ser, tá dentro, né? Mas é o servir, é o trabalhar. E aí eu queria que vocês começassem falando um pouco como que é você servir com o serviço de vocês. Aliás, adorar com o servir de vocês. Boa. Você quer começar, meu parceiro? Manda bala. Legal. Quando a gente fala sobre adoração, eu sempre gosto de pensar, se alguém me perguntasse, alguém que não é cristão, chegasse e me perguntasse assim, o que de fato é adoração? Como que eu definiria isso numa frase muito, muito simples, muito objetiva? E eu achei uma frase que, de fato, faz sentido. A adoração ela é um resultado de um relacionamento íntimo, né? Muitas das vezes nós linkamos a adoração à música, enfim, ao momento que nós estamos ali no culto. E realmente faz sentido, mas não somente aquele momento em si. A adoração ela é resultado de um relacionamento íntimo. Não tem como eu adorar a Deus se eu não o conheço. Né? A gente vincula muito, e tem muita gente que fala, quando a gente pergunta o que é adoração, o pessoal vincula a louvor. Adoração é louvor. E aí o vice-versa, né? E também pergunta, o que é louvor? Louvor é adoração. Então, quando a gente fala de louvor, nós estamos falando sobre mostrar quem Deus é. Né? Nós temos uma matéria no Carisma, eu acredito que o pastor Erix passou também, que o nome da matéria é Vida de Louvor. E essa matéria, ela marcou a minha vida por quê? Porque, de fato, eu entendi que louvor é a gente mostrar quem Deus é. E adoração é o resultado de um relacionamento íntimo. Estão interligados, né? Mas não de fato está ligado ali somente com a música. Então, cara, para mim é isso. De início é isso. Eu preciso entender que a adoração está linkada a um relacionamento íntimo. Não tem como eu adorar a Deus se eu não conhecê-lo. Por exemplo, partindo de um princípio de admiração. Você não admira uma pessoa que você não conhece. Então é a mesma coisa. Então não tem como eu... Cara, adoro a Deus, se de fato eu não conheço. Então, pela sua resposta, e eu concordo com isso também, às vezes você vai conseguir, por exemplo, num roteiro de culto, na liturgia do culto, tem a parte ali musical, o louvor e tudo, depois a palavra, a maior parte das igrejas fazem dessa forma. Eu consigo me impressionar com o louvor e parecer que eu estou adorando. Né? Dentro de culto. Eu consigo imitar a mão pra cima, a palma no lugar certo. Eu conheço as letras da música. Mas se eu não estiver sabendo para quem aquelas palavras estão sendo direcionadas, eu não estou adorando. Né? Eu tô participando de uma reunião mais social ali.
Então, eu acho que a sua resposta foi muito pertinente, porque a gente acha, às vezes, né, e a nossa expectativa aqui é desmistificar umas palavras exato. que a gente usa muito. Somos adoradores e o líder de adoração. E, às vezes, a gente não sabe do que a gente está falando. Exatamente. Né? Uma vida íntima com Deus, ela vai gerar adoração. Exato. Exatamente. Trazendo um pouco da questão teológica, posso? Claro, à vontade. Você acha que Mas a gente assim, chamou só pra aqui de mencionar- graça, meu filho? Só pra dizer que o pastor Hudson tá aqui. É verdade. Se eu falar Então, alguma heresia, a gente já corta o corta aqui, podcast. ó. Mas assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, uma das palavras que define a adoração ali no hebraico é shaká. E o que shaká a tradução nos traz, né? Fala muito sobre prostrar-se, né? Sobre deitar o rosto no chão. Uma reverência. Isso está muito ligado no ato. Agora, quando a gente olha já para o Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, tem uma outra definição no grego, que é proskinel. E o que significa proskinel? Significa mover-se à direção, né? Aproximar-se, estar face a face. Então, nós vemos que quando nós olhamos para o Novo Testamento, até a definição de adoração ela muda de fato. Então, assim, está muito mais linkado à questão de relacionamento, intimidade. A questão de buscar, a questão de estar próximo de Deus. Então, é de fato isso. Para mim não tem uma outra definição, né? A não ser o relacionamento íntimo. E como a gente está falando de adoração como um fruto do seu relacionamento, partindo do pressuposto que você já teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo habita em você, a gente entra que eu queria que o Tenório falasse um pouco mais agora. Que você tem a música, a gente entende que Deus é um Deus musical, né? Ele ama essa expressão de arte, mas já que a minha adoração é um fruto, então absolutamente tudo que eu faço Qualquer coisa vai adorar a Deus ou não, né? E a gente conhece o trabalho do Tenório, serve na nossa igreja e tudo mais, e você faz as coisas com muita excelência. Eu queria que você falasse um pouco sobre a adoração fora do púlpito, do palco, do instrumento, da música, como estilo de vida. Eu sempre tive uma ótica, né, antes de ter uma caminhada maior na fé, de que a adoração realmente estava resumido a louvor, a música. É até algo que eu aprendi não faz muito tempo, que a forma como eu trato a minha esposa, eu estou adorando. A forma como eu trato as pessoas, eu estou adorando. Acho que tá no livro que você me indicou, que é Casal Imperfeito. É um livro muito bom. E ele fala sobre esse relacionamento, né? O livro em específico fala sobre o casal, do marido para a mulher e da mulher para o marido. Mas a gente consegue enxergar isso em qualquer área, né? E falando da área que eu atuo hoje, que é o audiovisual, eu sempre tive uma ótica, principalmente depois da pandemia, né, que as coisas começaram a migrar muito para a internet, de que a nossa parte de comunicação ela era uma extensão do culto e não um registro. Né? As pessoas tinham um olhar de tipo, muito bom. As fotos era só para mostrar o que foi, mas a ideia não é essa. A ideia é tipo as pessoas sentirem o que aconteceu ali. Né? Aí vem a parte do story, a parte do vídeo, que hoje está sendo muito mais forte na internet e a gente consegue transmitir de uma forma mais clara também. Então, vendo, né, como que as pessoas reagem a isso, isso me mostra que a gente está no caminho certo, né? Tipo, olhando para todos os pontos e não focando em uma coisa só, que era algo que para mim mesmo era realmente um tabu, né? Que a adoração era louvor, e se eu não estivesse fazendo parte de algo relacionado àquilo, eu não estaria assim adorando como Até deveria ser. Gerava uma dependência do ministro, né? Exatamente. De que eu preciso de alguém cantando, eu preciso ou, por exemplo, não sei se comigo já aconteceu em épocas que eu ainda não tinha feito carisma, coloquei no YouTube um louvor, tô lá adorando e entra o comercial. Aí você fala, vou parar aqui minha adoração. Vou parar minha adoração. Vou parar meu louvor, não paguei a mensalidade, e aí continua depois do intervalo ali. E não é assim, né? A gente precisa entender que a adoração ela vai fazer parte do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E é aí que a gente tem que ser responsável pelo que a gente está fazendo nesse tempo, né? Exato, é um estilo, né, de vida. Não é um assunto que ele é realmente destrinchado, né? Se você for pesquisar mesmo, há um tempo atrás eu fui pesquisar como fazer um devocional onde eu tivesse maior proveito para aprender mais a palavra, e todos os vídeos
coloca, comece com uma adoração. E o que é adoração? Música. Colocar um louvor lá, e aí você entrar numa atmosfera e depois você ir para a palavra. Então isso acaba engessando, né? Principalmente quem não tem informação, ou a pessoa que está querendo começar ali a aprender um pouco mais sobre a Bíblia, ela vai identificar que a adoração realmente é colocar uma música e louvar. Sim, mas eu preciso fazer uma pergunta. O Paulo trouxe hebraico e grego. Eu quero que você traga um latim agora, tá na hora da sua explicação. Se vira. Por favor. Vamos falar de equipamentos. Mas assim, o que eu gostaria de perguntar nisso que a gente está mencionando, porque é exatamente o objetivo da conversa, é que muitas pessoas reduziram o conceito de adoração. A gente cativou a ideia de adoração, como a gente está mencionando aqui, a esse período muito pequeno de canções, de onde tem alguém ali liderando um tipo de música. Alguns ainda vão reduzir ainda mais, dizer que a adoração é um estilo musical. Então tem outros que não tem como adorar, só esse estilo específico. Claro. E o que a gente precisa trazer, como o Tenório mencionou, é destrinchar essa ideia de que nós estamos reduzindo a ideia de adoração. Sim. E principalmente expandir outras coisas que nós fazemos, que se eu coloco algum tipo de intenção naquilo, de louvar a Deus, de glorificar o nome dele, eu estou adorando. Então, se eu vou fazer aqui minha parte também, eu vou trazer umas palavrinhas aqui do hebraico, porque eu não posso ficar para trás na frente do meu pastor. Eu acho que eu não vou falar em língua nenhuma. Vamos trazer o teologuês aqui. Vamos ficar só no português. Mas como o PH já puxou, nós temos também algumas traduções possíveis para adoração, que é exatamente servir, serviço, trabalhar. Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês é como vocês veem o PH provavelmente nessa parte musical, você na parte de trabalho, como que vocês buscam trazer a adoração para sua rotina, para o seu dia a dia? Como que vocês tentam fazer isso? É uma coisa consciente? Eu vou pensar na forma de fazer algo ordinário, algo da rotina, só que como adoração? Ou não? Sai automático? Olha, falando da minha área, hoje o meu nicho maior é a moda, né? É um ambiente muito difícil de você se posicionar como um cristão. Então, sempre que eu saio de casa, eu peço para que Deus ele abra os meus olhos, para que, mesmo fazendo algo que para mim é comum, que eu faça todos os dias, que é pegar a câmera, montar equipamento, gravar, editar, enfim, eu consiga em algum momento transparecer, né, no que eu acredito. Porque a gente chega nos estúdios para fazer as campanhas, às vezes eu já começo a falar de signo, aí já começa a falar de coisas assim que eu não tenho o que agregar ali. Sim. Então eu sempre tento puxar um pouco pro meu lado, né, para falar um pouco do que eu acredito e de como eu enxergo as coisas. Sim. Então assim, é um pouco difícil, porque na maioria das vezes eu sou minoria no estúdio. Sim. Mas eu sempre tento fazer o trabalho com excelência, porque eu sei que eu tô ali porque Deus permitiu, né? Independente de com quem eu esteja trabalhando, eu sei que o que eu tenho em mãos é permissão de Deus, o contato que me chamou para fazer a campanha é permissão de Deus, então nada menos justo do que eu fazer em prol dele, sempre tentando mostrar a minha visão, a minha ótica sobre o que está sendo falado, e às vezes quando não condiz com o que eu acredito, às vezes eu fico na minha, espero, se eu tiver alguma oportunidade, aí eu falo alguma coisa mais puxando pro lado do que eu acredito. Eu tenho uma história, assim, um testemunho de quando isso começou a ficar consciente para mim, essa questão da adoração no meio de trabalho, porque eu trabalho até hoje em rádio, né? E aí a gente sempre teve assim, é muito comum, e não estou falando mal, mas começou a me incomodar porque a gente tinha muitos quadros de fofoca, e ainda temos. Não, tem muitos vídeos por aí de eu falando várias do povo. Mas isso como entretenimento, como conteúdo. E eu nunca tive uma posição de falar mal de pessoas, de xingar, de criar uma polêmica, sabe? Daquelas coisas terríveis que a gente fala. Só que começou a me incomodar o jeito que eu comunicava. Por quê? Não estava agradando a Deus. Estava errado, era horrível, falava palavrão, falava baixaria. Não. Mas o Espírito vai te moldando, né? Sim, ele vai te guiando para fazer aquilo como um ato de adoração. E aí eu comecei de alguns anos para cá mudar o jeito de me comunicar, mesmo que dentro do trabalho, fazendo a minha função, mas pensando, antes de abrir o microfone para falar alguma coisa, pedir para o Senhor, eu não vou falar diretamente do Evangelho aqui, mas que de alguma forma as minhas palavras saiam com a água viva, né? Que o Senhor diz que nós somos fonte de água viva. Sim. E aí esse pensamento intencional
mudou completamente o estilo de trabalho que eu faço hoje em dia. Totalmente. Sim. E assim, pra quem me conhece, não mudou tanto. Mas internamente não tá a mesma coisa. Entendi. Falando um pouquinho dessa questão profissional, hoje eu trabalho numa startup, então a gente tem de tudo, né? Assim, de todas as religiões. E hoje eu sou líder de experiência do cliente, então assim, eu trabalho com alguns analistas e no meu time eu tenho várias religiões. Sempre quis deixar muito claro que eu sou cristão. E eu parto muito do princípio de que muitas das vezes nós somos a única Bíblia que aquela pessoa vai ter acesso. O único Jesus que aquela pessoa vai ter acesso. Sim. E eu tenho muitas experiências mesmo, através da forma em que eu me porto, né, na verdade. Então, assim, é ser intencional, como a Baby falou, e partindo dessa questão do servir, né? É algo que vai... eu volto para a questão do relacionamento. A gente vai gerando, a gente vai ficando íntimo, então passa a ser algo automático, entre aspas, né? Então, assim, natural, isso, a palavra perfeita, natural. Então, de várias pessoas me procurarem no serviço. De eu não falar diretamente, mas através das minhas atitudes, através de como eu ajo, me procurar e falar, cara, você transmite uma paz. E das pessoas se abrirem comigo. Sua energia é boa. Já escutei muito. Sua vibe é boa. Minha energia é Nossa, Jesus. você tem uma luz. Exatamente. Então, você fala a luz do Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, eu já tive várias experiências nesse sentido, de, tipo assim, as pessoas começarem a desabafar. Do nada, tipo assim, nossa, você me transmite paz. Começar a falar da vida, sabe? E eu nem ter contato com a pessoa, nem conhecer direito. Então, eu acho que... adoração é um estilo de vida, que parte de um relacionamento íntimo. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro, né? Ser muito enfático nesse sentido. Né? Falando sobre testemunho também, na questão da adoração, partindo da música, compartilhei até com o pastor Hudson, isso quando aconteceu. Assim que eu entrei na empresa, uma das minhas coordenadoras me chamou no canal que a gente tem lá e falou, oi, tudo bem? Eu falei, meu, deu ruim, fiz alguma coisa de errado. Eu tinha acabado de entrar. E ela me seguiu no Instagram. O que eu fiz? Falei, deu ruim agora. Agora... De início já vou sair fora, não vou passar nem experiência. E aí ela começou a digitar e não parava. Aí eu comecei a ficar mais agoniado ainda. Falei, meu Deus, eu lembrando assim, sabe, da semana. Tinha acabado de passar um final de semana, né? E eu tinha ministrado o louvor no domingo, inclusive. Eu falei, cara, o que eu fiz semana passada aqui? Pode ter dado muito ruim. Eu fiz tudo certinho, segui minha escala, que eu era analista na época. Segui minha escala e tal. Aí veio o textão dela. Ela falou assim, eu te segui no Instagram esse final de semana. E, cara, é lindo ver Jesus através de você, quando você está ministrando. E aí ela falou assim, eu queria te falar algo, não pare de fazer isso. Porque muitas das vezes, aí ela usou essa frase, você é o único Jesus que as pessoas têm acesso naquele momento. Fazia muito tempo que eu estava afastada da igreja e não ia. E esse final de semana, no domingo, após ver o seu vídeo, eu fui para a igreja. Olha então, só. assim, é uma forma da gente evangelizar as pessoas, né? E é algo que flui. É algo que você está tão acostumado a fazer por conta desse relacionamento íntimo, que você alcança as pessoas através de um vídeo. E já linkando com o que o Tenório falou, porque foi através de stories que marcaram e eu repostei e acabou que ela viu. Então, é muito legal quando a gente começa a presenciar essas experiências através da adoração. Porque é muito além, é muito mais do que um momento que a gente só se prepara ali, decora as letras, né? Sim. Muita gente acha que adoração é aquele momento que a gente vai parar ali no culto e vai ministrar o louvor, enfim. O ministro ali, né? Outro ponto, tá? Todo mundo que tá ali em cima é ministro. Muitos linkam só a pessoa que está conduzindo. Não, exato. Acaba com isso aí. Cantando, só que tá com o microfone na mão. Todos ali têm a responsabilidade de ter um relacionamento íntimo e estar consciente do que está fazendo ali, né? Conduzindo a igreja em adoração. Sim. E é muito legal quando a gente começa a entender que não é só isso. Tem muita coisa por trás. Você precisa realmente conhecer. Você tem que ter uma vida, né? Exatamente, Com é uma vida Deus. de adoração. Eu acho que em todos os ministérios, quando a gente vai servir, seja no diaconato, seja nas mídias, no que for, a gente tem que ser intencional. Tem adoradores em todos os lugares. Eu acredito que assim, como você puxou um testemunho particular, eu também posso atestar isso, sabe? Eu me lembro que durante muito tempo afastado, eu fui ter minha primeira experiência indo para uma igreja. Então, eu era filho de pastor, estava vivendo uma vida... Ainda é, né? Ainda sou filho de pastor, mas na época, assim, eu estava extremamente afastado. E quando eu decidi ir para um culto, assim, eu estava esperando o culto começar quando começa o louvor. Exato. Mas eu me lembro a minha experiência que foi, eu estava extremamente já
pesado por causa dos meus pecados, sentindo muito peso de culpa. E o interessante é que eu encontrei adoradores no estacionamento. Olha eu só. sempre dou esse testemunho, que a minha conversão foi do estacionamento para a recepção. Porque quando a gente parou com o carro, alguém já deu ali, olhou para nós, me deu um abraço, um sorriso. E não sei se foi Espírito Santo, a pessoa olhou para mim, ou você é daqui? Falei, não, minha primeira vez. E a pessoa me abraçou, vem cá. E foi conversando comigo, já me desejando um bom culto. Quando chegou no pessoal da recepção, eles me abriram um sorriso e eu encontrei adoradores na recepção. E eles pegaram, você é novo, viu? Você quer um tour pela igreja? Você quer que eu te mostre tudo aqui? E quando eu cheguei para começar o período de canções, eu já tinha encontrado adoradores e eu já tinha sido quebrantado pelo amor de Deus. E a gente porque não eu faz vi. ideia, né? E talvez, exato, o voluntário nem faz ideia do que ele fez na minha vida. Sim. Porque quando eu me sentei para esperar começar a liturgia, eu já estava quebrantado. Eu já estava assim, já me sentia amado. E é por isso que eu também posso atestar, conversando, puxando uma pergunta para o Tenório, porque eu posso ver um pouquinho da comunicação, o zelo que você tem pelo preparo, pelo seu serviço e como você vê aquilo como adoração a Deus. Você podia compartilhar um pouquinho, de novo, o Tenório, para quem não conhece, né, da nossa igreja, ele é o Tenório, o rapaz, oi, tem alguém aí? Então, assim, talvez todo mundo esteja acostumado com você naqueles momentos de vídeos, né, em que você aparece, mas eu posso ser um dos que atesta que, cara, quando ninguém tá te vendo, o zelo que você tem, seja com equipamento, o seu serviço é uma adoração. Como que você pode passar isso para as pessoas na sua experiência? Quando surgiu o convite, né, para vir aqui, e você colocou para mim o tema, de bate pronto veio uma memória de quando eu era muito, muito criança mesmo, que meu sonho era ser jogador de futebol. Um dia eu pedi para Deus que eu fosse reconhecido por algo que eu fizesse. E aí depois que a gente começou a produzir os vídeos da igreja, e assim, eu ainda tinha acabado de chegar na Lagoinha e eu já me coloquei à disposição para fazer o material. E aí eu passava pela igreja e as pessoas chegavam, oi, tem alguém aí? Eu nem sabia o nome da pessoa, mas ali Deus mostrou que ele estava na situação e de que realmente o que eu tinha pedido, ele me escutou. Então, quando eu chego na igreja, eu só quero fazer o meu melhor. Independente de se eu estou cansado. Na maioria das vezes eu vou de um trabalho, estou numa campanha, saio, pego o carro, já vou para a igreja para poder fazer a captação do culto, ajudar o pessoal na fotografia. E eu não... Assim, eu acho que o zelo é ainda maior do que para cliente. Né? Porque a gente sabe... Legal. Que seu cliente é maior, entre aspas. A gente sabe o que está plantando. Pegando um pouco, né, o que o Paulo falou sobre, às vezes, você é o único reflexo de Jesus que aquela pessoa vai ver. E juntando o que eu falei no começo, né, a adoração é a forma como a gente trata as pessoas, é a forma como a gente se posiciona. Eu sou uma pessoa que eu me posiciono muito, às vezes falando muito mais de audiovisual na internet, só que eu recebo muitas mensagens do pessoal, tipo, puxando para essa parte do servir. Fala, cara, como que é? Você recebe da sua igreja? Eu falo, não, cara. O que eu faço é de coração. Fala, acho que eu vou fazer isso na minha também. Eu falo, mano, faz, velho. Porque, tipo assim, muitas igrejas, depois da pandemia, obrigatoriamente foram para a internet. E a maioria delas, sem informação nenhuma. Sem então, estrutura. tipo, se virando. Se você chegou numa igreja nessas condições, cara, a probabilidade de Deus ter te colocado ali é altíssima. Sim. Então você só precisa entender. Muita gente fala, cara, não sei se é meu chamado, não sei o que. Cara, tenta. Começa. E aí depois vai você fazendo, vai né? afunilando. Depois você vê esse negócio de chamado. Provavelmente você vai descobrir o seu chamado enquanto você estiver na sua caminhada, servindo a sua igreja local, Exatamente. servindo seus irmãos. É engraçado até pensar sobre isso, né? Porque Deus, a gente não tem como saber onde é que Deus vai querer evangelizar alguém. Porque Exatamente. tem a gente falando da palavra, temos que fazer isso, cumprir o ID. Mas eu já vi testemunhos de alguém, de um artista plástico cristão, que pintou um quadro. Não era Jesus no quadro. Era um quadro abstrato e tal, e esse quadro foi comprado, e depois a moça que comprou o quadro ligou para o artista e falou, meu irmão foi curado da depressão. Ele ficou encarando seu quadro, Uau. e ele começou a chorar
desesperada, o que tem nesse quadro, o que tem nesse quadro, o que tem nesse quadro, e depois ela contou todo o testemunho. Então, a gente não pode colocar barreiras para o Espírito Santo também, né? Não é porque não existem palavras, não é verbal o negócio, que o Espírito Santo não está agindo, não está acontecendo. Exatamente. E eu queria puxar um pouquinho perguntar para vocês, aliás, sobre isso, porque talvez alguém esteja ouvindo a gente agora, assistindo a gente agora, falando: nossa, mas então eu queria adorar a Deus. Mas não é natural para mim, igual eles estão falando. E eu ainda estou caminhando, não tenho um devocional super firmado e tal. Não é natural para mim. Eu me irrito com as pessoas, eu quero bater em alguém no outro dia. Mas se não é natural, dá para ser intencional. Dá para você começar um processo de pensamento e analisar um pouco mais criticamente suas atitudes, né? Exato. Como é que vocês entendem essa parte intencional antes de ser natural? E aí, meu parceiro? Eu não trouxe nenhuma palavra em hebraico pra isso. Ah, nem eu. Nem eu. Mas eu acho que, cara, ser intencional. Se você quer realmente adorar, eu acho que você precisa de disciplina. Você precisa das disciplinas. Talvez. E principalmente as disciplinas espirituais. Porque, mais uma vez, eu sempre volto para a mesma coisa, né? Fica até repetitivo. Mas é através do relacionamento. E como que você constrói esse relacionamento? Conhecendo quem ele é. E como que você conhece quem ele é? Através das disciplinas. Exatamente. Eu não secreto. Vejo. Exatamente. Eu, Paulo, eu não vejo outro caminho da gente gerar um relacionamento e entender o que é adoração sem as disciplinas espirituais. Então, eu preciso, sim, me esforçar para orar. Eu preciso me esforçar muito para ler a palavra. Eu sei que às vezes é difícil. Falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade ali, tá cansado e tudo mais. E fora que, assim, a gente fala muito... muita gente fala... eu tenho muita dificuldade com as disciplinas espirituais. Só que elas são espirituais. Existem coisas acontecendo que vão te fazer ter dificuldade para chegar ali, porque não o único interessado em manter o seu devocional e o seu relacionamento com Deus é o próprio Deus, e tem que ser você. É o Espírito Santo. O resto tá contra. Então você precisa de um esforço para isso. Sim. Exato. E eu acho que assim, completando, eu acho que se eu puder contribuir, eu acho que duas coisas. Primeiro, o PH mencionou que para que eu comece a adorar a Deus, o primeiro ponto é Deus. Assim, nesse diálogo, o primeiro ponto vai ser Deus e desenvolver esse relacionamento que eu tenho com Ele. Mas segundo, eu acho interessante, se eu não errar no texto bíblico... Cuidado. Olhando para o nosso pastor. A heresia corta o podcast. Veio vários aqui, aí eu fiquei quietinho. Mas especificamente, eu acho um texto muito interessante quando Moisés está tendo uma conversa com Deus a respeito do seu propósito. Existe o texto que Deus vai dizer assim: o que você tem na sua mão? E no momento ele tem um cajado e fala assim: pois bem, joga o cajado, e começa uma série de sinais ali. Mas eu acho que o interessante é isso. Deus, ele não pegou: olha, você vai atrás de algo que você não tem para começar a me servir. Faz esse ele fala: curso, o que você... Exato, vai se formar. Não, o que você tem na sua mão hoje? Então eu acredito que primeiro é focar em Deus, e talvez Deus vai voltar para a nossa vida e falar assim: olha, isso daqui, o seu casamento, já é o que você vai usar para me adorar. Tá vendo a câmera que tá na sua mão? É o que eu quero, é o seu instrumento. Você tem o quê? Um pente, um secador de cabelo na mão no seu trabalho? Pois bem, é isso que você vai começar para me adorar. E o que eu queria fazer essa pergunta, porque eu acho que todos nós passamos por esse processo. Você já falou a respeito da rádio. Se vocês conseguem se lembrar, quando que vocês foram criando essa consciência de que, o que eu faço é adoração? Sabe? Qual foi o momento, alguma experiência, ou foi... com o passar do tempo que vocês foram notando que isso que eu faço faz parte do meu culto a Deus, sabe? Olha, o momento exato não vou me recordar assim, mas eu lembro que quando eu cheguei na Lagoinha, né, a Lagoinha foi o primeiro lugar onde eu servi com audiovisual. Eu já tinha participado da Renascer, só que lá era com dança. Um passado de morte. Vamos trazer isso à tona, irmão? Estamos orando ou a gente deixa para um outro podcast, né? Mas aí, eu lembro quando eu cheguei na Lagoinha, e aí eu comuniquei foi a Duda, né, que estava à frente das mídias na época. E aí conversei um pouco com ela, falei, né, sobre o meu trabalho, a minha profissão, e diretamente ela me colocou para conversar com o pastor. E ali eu entendi que tinha uma coisa muito vaga. A Lagoinha, ela tinha alguns materiais, só que assim, era na maioria das vezes caseiro, ou se necessário
teria que contratar alguém. E eu entendi ali que tinha um espaço que eu conseguiria contribuir com o propósito do reino, né? Não, que nem eu falei, não de chegar e fazer um registro do que aconteceu no culto, de realmente ser uma extensão. Então, quando eu conversei e vi o quadro da igreja, né, de bate-pronto, Deus colocou no meu coração que ali seria o lugar que eu iria colocar todos os meus esforços. Então, acredito que assim, provavelmente tenha sido nesse momento que eu entendi que tinha um propósito espiritual também. Exato. Nas habilidades. Muito legal. E você, Paulo? Boa. Eu tava tentando puxar na memória, né? Cara, eu participo de ministério de louvor, de adoração, né? Que nem as pessoas falam. E servia na igreja sem um relacionamento com Deus desde os meus 9 anos de idade. Eu cheguei na Lagoinha... Você já era afinado já, amigo? Já era, viu? 9? Eu não vou falar aqui de qual igreja eu era, mas lá eles são bem... Você fazia aula, tudo? Referentes, sim. Cheguei a fazer. E minha família também, eu tenho muita referência de música. Meu avô era segunda voz de sertanejo. Então, assim, eu cresci escutando muito, né? Então, assim, desde os 9 eu já participava na igreja, assim. 9 a 12 ali. E, só que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia de fato o que eu fazia. Eu estava ali por um costume. Eu cheguei na Lagoinha, se eu não me engano, com 21 anos. E mesmo assim, por um bom período, eu continuei fazendo dessa forma. Era algo que eu aprendi a fazer, mas de fato eu não entendia o que eu fazia. Né? Não entendi o que era adoração. Depois que eu comecei a fazer o carisma, que eu tive a minha primeira matéria, direção espiritual. Que eu comecei a entender que todas as minhas atitudes, elas deveriam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Então eu falei, pera, tem algo de errado. Tem alguma coisa errada porque não tá. Porque eu não faço direcionado, eu não entendo nada do que eu tô fazendo aqui. Então, sou crente, não sou convertido, né? Só veio aqui, não sei o que eu tô fazendo. Então, a partir desse momento que eu comecei a gerar esse relacionamento e fui conhecendo mais de quem Deus é, da realidade de quem Ele é, foi daí que eu comecei a ter esse start e ver que todas as coisas, né, são direcionadas pelo Espírito. E através desse momento eu comecei a entender o que de fato eu fazia. Que tudo era por Ele e para Ele. E dali eu fui tendo essa consciência da adoração. E eu acho legal a gente dar uma ênfase no tudo. Tudo. Sim. É por Ele, para Ele. Porque e comigo, eu estou ainda no processo de entender dons e habilidades que vieram de Deus. Porque eu vejo também muita gente muito talentosa, que claramente, você olha para uma pessoa que canta, que dança, que toca multi-instrumentista, alguém que é muito habilidoso em algo, você fala, ok, ele consegue adorar isso. Mas e eu que não tenho nada? Exato, eu que desde os 9 canto mal. Eu também. Eu fiquei super chateado, eu achei que podia desenvolver, mas com 9 anos ele já cantava bem. Pois é. Eu já tentei muito também. Tentou. Nossa, então, e aí as pessoas, vou dizer assim, que não têm talentos tão óbvios, digamos assim, sim. As pessoas às vezes acham, não consigo adorar. Eu vou fazer o quê, então? Exatamente, é o que você comentou no começo. Eu vou lá e eu participo da adoração de outra pessoa. Então, assim, eu chego lá... preciso de alguém. Exato. E aí tem gente que acha que ajudar na igreja não é adoração. Então, a galera de ministérios que não são de pregação ou de louvor, às vezes banaliza aquilo que eles estão fazendo e enxerga como uma adoração menor de vez em quando. E não é assim, se eles entendessem de fato, né? Que muitas das vezes a adoração, como na experiência do pastor, a adoração da recepção, do abraço que ele recebeu ali, naquele momento no estacionamento, aquilo ali contou muito mais, talvez, do que o momento de louvor ali. Perfeito. E a gente precisa entender que a igreja é um corpo, então para ter gente com o microfone na mão, gente pregando, gente fazendo essas coisas visíveis, precisa de muitos outros irmãos atrás, né? Que a gente atrela muito a talento, né? Exato. A gente coloca muito essa... E a gente afunila o que é talento e o que não é. Exatamente. Tem muito, eu gosto de fazer, mas não sou tão bom, então não pode ser isso. Então, você vai meio que tirando alternativas e quando você vê, você só está frequentando o culto. Exatamente. Por medo, né? E principalmente pelo que o Tonel mencionou, atrelar a ideia de talento. Porque, de novo, às vezes é a questão, principalmente da intenção, é algo que eu admiro em alguns músicos, quanto mais eu conheço alguns que são bem dedicados
pecados. Então, de novo, como a gente falou, reduzir o período de adoração, aquele momento público de canção, não é. Porque às vezes o momento em que aquele músico mais adorou a Deus foi quando ele estava em casa, com sono, tomando café, tirando a letra. Ele estava ali ensaiando, machucando o dedo. Foi quando o Tenório estava estudando, pegando conhecimento, testando foco. Quando ele estava ali se preparando, ele já estava adorando a Deus. Sim. E quem sabe é isso que nós precisamos compreender. Existe um texto que eu queria trazer aqui para nós, onde Jesus está falando com a mulher samaritana em João capítulo 4, que é um texto tão importante a respeito de adoração, que ele diz exatamente o seguinte: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses verdadeiros adoradores. Talvez alguém já ouviu isso, né? Que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Sim. E que o que realmente impressiona não é somente cheguei em um lugar onde pessoas estão adorando. Não, é você ser um adorador. Sim. É você entender que você pode se posicionar de tal maneira que tudo que você faz se torna adoração. Sim. Então, assim, eu acho que essa intencionalidade que a gente está falando, de detalhes, eu queria trazer, já caminhando para o final do nosso podcast, mas eu tenho um texto que eu li, que eu achei muito sensacional a respeito desse assunto. Martinho Lutero, ele foi um grande reformador da igreja, e o interessante aqui tem uma passagem da sua história que diz: um sapateiro perguntou para Martinho Lutero. Ele era um sapateiro, como a gente falou, talvez não tenha esses talentos, né? O sapateiro perguntou: como eu posso servir a Deus e ser um cristão melhor? Ele respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É isso. Exato. Exatamente. Isso é muito legal. A gente começar a olhar para as coisas do nosso dia a dia e enxergar o Senhor. Inclusive, tem um livro muito bom que se chama Liturgia do Ordinário. Sensacional, gente. Maravilhoso esse livro. Você precisa comprar. Ou pedir emprestado de alguém. Dá seu pulo. Mas é um livro que ela vai relacionando a adoração e a vida com Deus, com escovar os dentes, com perder a chave do carro na hora de sair, com dormir. Dando um spoiler, assim, a parte de arrumar a cama pra mim me pegou. Pra ela mim, faz me pegou uma leitura a parte de dormir. Poxa, aí De também. dormir me pegou muito. Até hoje, assim, Então, assim, se você quer lembro. entender, você precisa adquirir o livro. Vai ler. Exatamente. E aí ela começa a colocar Deus em tudo aquilo ali. E as pessoas insistem, às vezes, em querer colocar Deus em caixinhas. Exatamente. Em áreas da minha vida. Então, essa aqui tem Deus, essa aqui não. Eu sirvo Deus na igreja, e na igreja eu limpo o chão, eu lavo o banheiro, eu faço tudo. Mas em casa, não. Aí eu não lavo nenhuma louça. Prega, irmã, prega. Exato. Aí eu quero muito que Deus, sei lá, arrume minha vida emocional. Mas Deus não vai mexer no meu financeiro. E a gente começa a selecionar onde é que Deus está e onde é que Deus não está. E como a gente falou de adoração como um fruto da minha intimidade com Deus, eu acredito muito também que quando você abre espaço para o Senhor entrar naquelas áreas complicadas ou que você não relaciona de maneira espiritual, você vai aprendendo a colocar toda a sua vida aos pés da cruz. Todas as áreas, né? Então, por isso eu queria perguntar para vocês, assim, nessa rotina de vocês, geralmente quando que talvez seja um lugar inusitado, tem pessoas que é no trânsito, né? Assim, como que vocês colocam esses períodos, assim, de adoração, de envolver o Senhor na rotina de vocês? Olha, como eu falei, na moda é bem complicado a gente se posicionar, né? Eu já ouvi muita coisa contrária ao que a gente acredita e ao que a gente segue, e por muitas vezes eu preferi me afastar. Né? Eu entendo que se eu tô ali é porque Deus escolheu que eu estivesse ali, mas por às vezes talvez não ter tanto embasamento ou não saber o que falar na hora, eu preferi me conter. Mas, puxando um pouco do que a Babi tinha acabado de falar, a gente coloca Deus em caixinhas e também a gente humaniza muito, né? A gente olha para as pessoas e para os talentos como o ser humano olha. Então, tipo, a gente acredita que, eu sou um bom ouvinte. Não, mas eu não... Né? Eu já escutei isso da minha esposa, né? Tipo, eu não sei qual que é o meu talento. Como que eu posso servir? E eu falei isso para ela. Eu falei, você é uma pessoa que você sabe ouvir. Você sabe dar um conselho. E esse é raríssimo hoje em dia. Cadê os pastores aqui desse podcast? Então, talvez você sinta que isso não é tão importante porque não se enquadra no quesito de talento.
Na caixinha que a gente criou. Mas isso é tão importante quanto. Se você não sabe escutar uma pessoa, se você não sabe como aconselhá-la, a chance de você tirar essa pessoa dos caminhos do Senhor é enorme. E eu falei isso para ela. Eu falei, acredito que o seu chamado ele esteja algo próximo disso, porque você é uma pessoa que sabe ouvir bem e sabe aconselhar. Talvez não tanto com embasamento, mas com experiência. E a experiência foi o que Deus te permitiu passar. Então, se você está sabendo o que falar ali, é porque Ele permitiu que isso acontecesse. Então, assim, a gente colocar nos nossos dia a dia, né, é um pouco complicado, mas a gente precisa se posicionar. Porque, assim, automaticamente eles já se posicionam. Não tem nada neutro, né? Sempre as coisas tomam um partido. Exato. E assim, às vezes, por não se posicionar, você acaba indo um pouquinho com a maré. E às vezes você se pega assim, tipo, fazendo coisas que não vai de acordo com o que você normalmente faria. Então, eu tento sempre ser transparente em relação ao que eu acredito. Eu sempre me posiciono quando perguntam, você é crente? Eu sou cristão. Nossa, eu tinha muito medo dessa pergunta. Muito medo. Você é crente? Não, eu frequento igreja evangélica. Eu dava todas as desculpas. E assim, eu já escutei em estúdio do pessoal falando que não contratou uma pessoa porque era crente. Olha só. E assim, depois que a pessoa falava tudo e tal, aí vinha falar comigo, não, eu sou cristão. Nossa. E agora, hein? Eita. Mas assim, a forma como eu atuo, como eu trabalho, em nenhum momento agrediu essa pessoa. Sim. E ela se sentiu tão confortável que nos outros serviços ela me convidou de novo. Então, tipo, é a forma como a gente se porta, é deixar claro no que a gente acredita, né? A gente não pode maquiar isso para agradar o mundo. Tem que ser o inverso. Mas também entender e respeitar os espaços para não chegar de uma forma agressiva, porque aí você só vai fomentar mais não fechar portas, o ódio que essa pessoa tem, né, por conta da religião. Então eu sempre tento ser o mais claro possível e também entender. Sim. Repete a pergunta aí para nós. Onde que você encaixa, Deus, esses momentos dentro da sua rotina? Mais inusitados, né? Cara... acho que fora do tempo, isso, separado. Exato, a gente tá quebrando esse paradigma, né? De, no culto, tá? No culto, no chuveiro, gente. Não sei se todo mundo, mas eu amo gastar tempo em adoração ali no chuveiro. Mas no trabalho, se eu tenho oportunidades também, tem pessoas que são abertas. Por saberem já que eu sou cristão, me perguntam da igreja, de qual lugar. E eu acredito muito nessa forma de adoração ali, em testemunhar do que Deus tem feito e escutar muito, como o Tenório falou. Então, no trabalho é um lugar assim que eu gasto muito tempo ali em adoração, conversando com as pessoas. Carro também, eu acho que não é muito novidade, né? Mas eu gosto. A minha esposa não tá aqui, eu vou entregar. No carro é lugar de tentação dela, porque aí ela não adora, ela é tentada a permanecer crente, porque o trânsito... Não, mas é um momento de adoração ali, de oração, principalmente quando eu tô meio revoltado assim, Deus, você tá me tirando, mano, dessa situação. Mas, só rapidinho, voltando a esse texto, pastor, que você trouxe aí. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Uau! É o momento que o Espírito Santo testifica no nosso espírito. E em verdade. Quem é a verdade? Jesus. E como que a gente descobre que Ele é a verdade? Através do relacionamento. Então, eu acho que está muito linkado a tudo que a gente trouxe aqui. Sim. E esse versículo ele resume muito bem isso, cara. É através do relacionamento que a gente vai crescendo. E crescendo em adoração. E como a adoração impacta. A gente já até estourou um pouquinho do nosso tempo, mas eu lembrei agora. Eu fui... trazida para Jesus, alguém que fez uma bela de uma ponte para que eu voltasse para os caminhos de Deus, foi uma pessoa extremamente talentosa, que nós todos conhecemos, Denise, beijo Denise, top Xavier, demais. Da nossa igreja. Ela maquia, ela dança, ela canta, ela pinta, ela faz de tudo. Ela tem paciência para escutar, viu? Ela é ótima conselheira. Eu nunca vi alguém tão cheio de talentos como a Denise. Mas eu conheci ela no nosso contexto de empresa. E ela era recepcionista, eu também trabalhava em outro setor. E ela fazendo carisma, que é, né, muito transformador e tudo mais, mas ela pegava para ler os livros do carisma na mesa do trabalho. Sim. E a gente não tinha relacionamento a ponto de eu saber como é a vida dela e tudo mais. Sabia que ela era cristã, mas só. E eu comecei
nossa, como ela estuda. E aí eu comecei a encher ela de perguntas. E ela fala, meu Deus do céu, eu não sei. Ela até se arrependeu, né? Não, e ela compartilhava muito isso, Babi. Compartilhava muito. Meu, tem uma menina lá da rádio que ela não tá frequente na igreja, mas Deus tem me instigado muito, porque ela me faz perguntas e isso testifica a minha fé, porque eu vejo que eu aprendi, que eu entendi de fato. E eu vejo o Espírito Santo me conduzindo a responder ela ali. Então era algo muito relacionado ao chamado pastoral também. E olha a beleza, né? De novo, gente, a gente não tá falando de culto, a gente tá falando de uma recepção de uma rádio. Exatamente. Ela tava lendo, eu falava, nossa, um livro Aliança de Sangue, que é isso? Aí a Denise ia lá, tal, me explicava, tal, não sei o quê. O Espírito Santo agiu, que depois que eu já tive meu reencontro, que eu falo com Jesus, voltei pra igreja e tudo mais, aí que eu entendi o quanto a Denise, adoradora como ela é, com uma vida com Deus, ela não precisou cantar pra mim, ela não precisou maquiar, fazer nada de espetacular, ela simplesmente estava falando daquilo que era a vida para ela. Uau. E isso é muito maravilhoso. Isso é adoração. Perfeito. Isso é adoração. Apenas. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós escolhemos bem esses convidados, galera. Né? Foi sensacional. Eu só fiquei esperando o Tenório puxar algum hebraico, grego. Eu vou trazer no próximo. No próximo você traz. Boa. Gente, muito obrigado de verdade. Então, assim, deixa um abraço aí, pessoal. Se vocês quiserem dizer alguma coisa para todo mundo que tá assistindo a respeito desse assunto de adoração que é tão importante. Quem sabe quantas pessoas ouvindo a nossa conversa vão começar a pensar, poxa, será que eu posso ser um adorador com aquilo que eu faço? Exatamente. Vocês deixassem um recado pessoal. Acho que meu recado é uma frase bem simples. A gente só precisa tirar essa venda de que a adoração é só na igreja. Eu adoro no carro, eu adoro em casa, eu adoro no trabalho. Enfim, em qualquer lugar eu posso adorar a Deus. Então é só a gente enxergar dessa forma. E aí o que você está fazendo ali naquele momento, entenda que aquilo é uma adoração a Deus. Então faça com excelência, entregue o seu melhor. Não que você tenha talento em tudo quanto é tipo de assunto, mas naquilo que você já está fazendo ali, que você faria normalmente, faça com excelência. Que legal. Top. Bom. Cara, eu acho que o recado que eu tenho para deixar para vocês é: adoração é o resultado de um relacionamento íntimo com Jesus. Conheça Jesus. Gaste tempo conhecendo a Ele, porque é daí que você vai entender de fato aonde você precisa ser intencional. E é isso, galera. Muito obrigado. Então, assim, vamos pedir para o PH orar por nós? Por favor. Então, por favor, PH, ora pela gente. Claro. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão rico, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por conduzir esse papo, essa conversa. Pai, eu oro por cada um que está assistindo esse podcast, que eles possam de fato entender, Senhor, que tudo que eles precisam, eles já têm com eles, que é o Senhor. Que eles entendam de fato, Pai, que tudo que é necessário para uma adoração perfeita já está com eles, que é o Teu Espírito Santo. E que eles, Pai, possam gastar tempo buscando a Ti, Pai, para que eles possam entregar a perfeita adoração ao Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por esse podcast, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Bom demais. E agora, além do amém, fazer o quê? Compartilha, tem muita coisa pra você fazer. Curte, compartilha, comenta, envia pra todo mundo e vai ser um grande adorador pra Jesus. E é isso, até a próxima. Tchau. Valeu.